Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei chocada quando recebi aquela notícia. Minha mãe me ligou do trabalho para contar que seus vizinhos tinham sofrido um acidente de carro a caminho do interior e que ninguém no carro tinha sobrevivido. E ainda acrescentou: olha, o único que não estava junto era o Arthur. Parece que ficou aqui trabalhando. Imagine a tristeza, filho. Pensa no estado em que não deve estar a cabeça desse rapaz. Quando eu soube da tragédia, fiquei ainda mais chocada, porque, apesar de nossas vidas terem seguido por caminhos opostos, tínhamos sido muito próximos no passado, eu e ele. Já tínhamos ficado algumas vezes, isso na época de juventude, quando a gente tinha 18, 19 anos. E segundo minha mãe me contou, quem estava dirigindo o carro era o irmão dele. E no carro também estava a mulher do irmão, mais a mãe e a esposa. A família da cunhada do Arthur era de Apucarana. Estavam indo para lá para comemorar o aniversário da mãe dela. E até a esposa do Arthur tinha resolvido ir junto. Olha, eu fiquei tão triste com essa notícia, pensando na dor que ele devia estar sentindo aquela hora. Fazia tempo que a gente nem se falava. Eu nem tinha mais o contato dele. Pedi que a mãe me desse notícias sobre o velório, até porque queria comparecer, levar meus sentimentos à família, especialmente a ele. Não consegui mais tirar aquilo da cabeça. Nessa época, eu estava com 31 anos, estava separada, tinha uma filha pequena, morávamos nós duas apenas no meu apartamento. E até onde eu sabia, fazia pouco mais de um ano que o Arthur tinha se casado. Imagina o golpe. Perder a esposa com tão pouco tempo de casados. Nem filho eles ainda tinham. Se bem que no caso dele, não foi só a esposa que ele perdeu, mas praticamente a família toda, mãe, irmão, cunhada, sobrinho, devia estar devastado, acabado. Antes disso, quando eu ia visitar minha mãe com a minha filha, de vez em quando acontecia de eu vê-lo, mas a gente mal se cumprimentava. Sei lá, a distância já era bem grande. Depois que eu me mudei dali, custei a voltar, depois mudei de residência de novo. De todo modo, repito, fiquei muito triste com o acontecido. No dia do velório, fui lá lhe dar um abraço e ainda acrescentei: Arthur, eu sei que é difícil a gente ajudar agora. Qualquer coisa que você precise nessa hora, você pode contar comigo, tá bom? Como eu já esperava, ele estava arrasado. Já tinha perdido o pai alguns anos atrás. E agora, mais aquilo. O fato é que depois do que houve, volta e meia eu voltava lá para visitar a minha mãe, com a minha filha. Mas era difícil ver o Arthur. E eu também não era de ficar perguntando nada a ele sobre, enfim, o que tinha acontecido para minha mãe. Até que numa dessas vezes, minha filha estava brincando ali fora com a minha sobrinha, e eu ali de olho na varanda, de olho nas duas. Foi quando o Arthur surgiu ali ao lado do muro. Me cumprimentou assim com um aceno. Depois ficou olhando as meninas ali no jardim. Eu então resolvi me aproximar para saber como ele estava, né? Ele falou: tô bem, levando a vida, até porque não dá para ficar eternamente choramingando, né? Ele falou aquilo, depois apontou com os olhos assim para as meninas. Tua filha tá linda, viu? Com quantos anos que ela tá mesmo? Falei que ele estava com 5.
Aí ele disse que ela estava muito parecidinha comigo. Enfim, achei melhor nem tocar no assunto do acidente, né? Ficar falando de coisa triste. Mas reforcei aquilo que já tinha dito da primeira vez. Se estiver precisando de alguma coisa, Arthur, sempre vou estar aqui, viu? Nessa hora, ele ficou olhando para mim assim com um jeito meio triste. E aí falou: não quer me passar o teu número? De repente, sei lá, a gente se encontra para conversar. Pedi que ele salvasse ali o meu contato. Depois salvei o dele também. Mas acabou ficando nisso. Como eu já disse, quando éramos mais jovens, a gente chegou a ter um rolo. Mas isso fazia muito tempo. 12, 13 anos, sei lá. Não era nem namoro. Nenhum dos dois era apaixonado pelo outro. Mas ficamos algumas vezes, assim, completamente sem compromisso. E eu juro, eu nem estava pensando em reviver nada. Até porque, naquelas alturas, já não tinha nada a ver. Inclusive, fazia pouco tempo que eu tinha me separado. Ele também tinha perdido a esposa, não fazia nem 2 meses. Não fazia nem sentido, né, pensar em romance naquele momento. O fato é que depois daquele dia, demorei para voltar ali, na casa da mãe. E a gente não trocou nenhuma mensagem nesse tempo, eu e ele. Ele não mandou nada, eu não mandei para ele. Quase 2 meses depois, no entanto, num domingo, eu fui almoçar na casa da minha mãe com a Giovana. E acho que o Arthur me viu chegando. Porque depois mandou aquela mensagem: oi, Larissa, tudo bom? Você tá indo da tua mãe, né? Não quer dar uma chegadinha aqui em casa depois, pra gente conversar um pouco? Em resumo, acabei aceitando. Até porque ele disse que queria me mostrar umas coisas. Fiquei super curiosa. Deixei a Giovana ali com o pessoal de casa e eu fui lá ver o que ele queria. Conversamos um pouco. Aí depois ele mostrou uma foto que a gente tinha tirado há muito tempo atrás. Na verdade, não foi só uma, não. Foram umas 3 ou 4 que ele tinha encontrado do pessoal com quem costumava sair, na época em que a gente tinha 18, 19 anos. Apesar disso, não imaginei que ele fosse entrar naquele assunto. Até porque fazia tanto tempo, né? Escuta, você lembra que a gente ficou algumas vezes? Por que será que a gente nunca namorou assim pra valer? Ah, não sei, acho que não era pra ser, né? É que a gente também era muito jovem. Depois de concordar, ele ficou me olhando assim de um jeito, com um leve sorriso. Você sabe que olhando essas fotos, hoje você tá muito mais bonita do que naquela época? Olha, eu fiquei até sem graça diante daquele elogio. O fato é que eu jamais pensei que aquilo pudesse acontecer. Mas ele começou a falar de nós dois, embora, repito, tenha sido uma coisa há tanto tempo e tão pouco, né? Porque não chegou sequer a ser namoro. De repente ele começou a relembrar o passado. A atmosfera foi pouco a pouco mudando, até que, para minha surpresa, juro que eu não esperava, mas a gente acabou se beijando. Incrível. Eu sinceramente não estava imaginando aquilo. Depois do beijo, a gente continuou ali se olhando. Eu meio sem graça. De repente fiquei tão inibida que falei que precisava ir. E fui tomando o rumo da porta. Meio abobalhada ainda. Eu realmente não esperava que aquilo fosse acontecer. Por todo o contexto, né, dos últimos acontecimentos. Tudo bem que já fazia mais tempo. Eu já estava separada, 1 ano e 2 meses. Mas ele tinha perdido a esposa há menos de 4 meses.
Me despedi e já fui tomando meu rumo. Saí andando assim com as pernas meio trêmulas, coração batendo, enquanto ele ficou parado ali na porta, só me observando eu me afastar. Não comentei nada em casa ali com a minha mãe, mas não tirei aquele episódio da cabeça. Desde que me separei, que eu não havia tido mais nada, absolutamente nada com ninguém, mas nada mesmo. De modo que aquele foi o contato masculino único naquele mais de um ano. Por isso, talvez, aquele beijo tenha mexido tanto comigo. Pensei até que ele fosse me ligar depois, ou mandar uma mensagem, só que não. E eu também não tive coragem de mandar nada, apesar de ter gostado do beijo. É porque não queria parecer oferecida, né? De todo modo, comecei a ir à casa da minha mãe com mais frequência. Sei lá, eu sentia vontade de vê-lo de novo, conversar com ele. Mas não era sempre que o encontrava. E mesmo quando via, a gente muitas vezes só se cumprimentava, assim de longe. Eu ficava esperando uma mensagem dele. Só que nada. Até que algumas semanas depois, criei coragem e mandei aquilo. Oi, Arthur. Acho que eu vou na casa da minha mãe no sábado. Estou pensando em dormir por lá mesmo. Se você quiser fazer alguma coisa, sair para algum lugar, para a gente conversar, podemos combinar. Olha, depois que eu mandei, eu até meio que me arrependi. Sei lá, estava, na verdade, me colocando na passarela, né? Me bateu até um certo arrependimento. Até porque ele demorou para ver a mensagem. Fiquei ali naquela aflição. Inclusive, quase apaguei. Mas aí ele viu e respondeu: venha. E me avise quando chegar. Aí a gente combina. Fiquei mais aliviada com aquela resposta. Até porque estava morrendo de medo de levar uma invertida. Dessa vez, tive de contar para minha mãe que havia combinado de sair com o Arthur, para a gente conversar. Até para poder deixar minha filha ali, aos cuidados dela. Minha mãe ficou me olhando assim com uma cara, como se, sei lá, estivesse preocupada com o desenrolar daquela história. Enfim, saímos para beber alguma coisa, conversar. Só que acabou rolando um beijo logo que eu entrei no seu carro. E se eu disser que já não estava esperando, não estaria sendo sincera. E foi bom ter acontecido aquilo já de saída, porque a atmosfera ali ficou mais leve. Só que não ficamos muito tempo naquele lugar. As coisas começaram a esquentar ali entre nós, até que ele me convidou para irmos até a sua casa. Adivinha se eu topei? Lá no passado, quando tínhamos ficado algumas vezes, né? Aquele rolo, porque não foi nem um namoro, né? A gente ficou assim, uma vez ou outra, né? Mas o fato é que não tinha acontecido nada demais. Até porque a gente era muito jovem. Então era só beijinho, abraço. Nunca tínhamos chegado a ir para a cama. Só que dessa vez acabou acontecendo. Eu fui me deixando induzir, fui gostando. A gente foi se entregando. De repente estava acontecendo tudo. Na cama dele. Lá onde ele dormia com a mulher. A esposa que ele havia perdido. Sabe, foi inevitável pensar nisso. Assim que me estiquei ali naquela cama. Eu não podia afirmar com certeza. Mas olha, eu achei que ele também não tinha ficado com ninguém depois da morte da esposa. E eu digo isso porque a gente se amou com tanta fome.
Minha vontade era passar a noite todinha ali com ele. Mas precisava voltar ali para casa da minha mãe. Era quase 1h da madrugada quando eu retornei. Custei a pegar no sono depois. Fiquei ali deitada na cama, ao lado da minha filha, só pensando, recordando. Relembrei, inclusive, os tempos em que éramos mais jovens, quando a gente costumava ficar junto. No dia seguinte, nos falamos de novo. Mas ele não tocou no assunto daquilo que tinha acontecido. Sabe, parecia até que não tinha acontecido nada. Não sei se ele estava meio envergonhado, meio constrangido, mas não tocou no assunto. Eu também achei melhor ficar na minha, né? Só que não tirei mais esse homem do pensamento em nenhum instante. Aquela vontade de estar com ele não me abandonou o dia todo. Confesso que me senti até um pouco frustrada. Porque, sei lá, eu pensei que ele fosse querer me ver de novo, aquele dia mesmo. Ou então combinar, mandar alguma mensagem. Ou até ligar, né? Mesmo que fosse só para me desejar um bom dia, uma boa noite. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E eu também não quis forçar uma situação. No decorrer dos dias, acabei percebendo uma coisa. Por menos que eu quisesse, o tempo passa e você começa a se dar conta. Ele não era de vir atrás. Se eu não mandasse alguma coisa, uma mensagem, por exemplo, ou ligasse, ele também não mandava nada. Estava pensando até em deixar a Giovana com o pai dela, final de semana, para poder ter mais tempo para ficar com o Arthur. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Meu ex-marido estava de plantão. De todo modo, ficamos juntos de qualquer maneira, porque deixei minha filha com a minha mãe. Nessas alturas, minha mãe já estava sabendo que a gente andava de caso, né? E se mostrou preocupada. Cuidado, filha. Não vai se atirar de cabeça, hein? Se o rapaz perdeu a mulher, não faz nem 1 ano. Mãe, fique tranquila. Isso não vai acontecer. Eu sou uma mulher adulta. Entendeu? E depois tem outra. Ele já meio que superou a história da mulher. Tem certeza? Olha que eu acho que não, hein? Mas você que sabe. Minha mãe ficou visivelmente preocupada. O fato é que fui me deixando levar pela situação, me envolvendo a cada dia mais. Só que quando conversei com ele sobre a gente namorar, eu já esperava que ele não fosse muito a favor. E foi aí que ele me falou assim de um modo bem claro. Larissa, se você quiser continuar assim, se vendo assim de vez em quando, tudo bem. Eu gosto da tua companhia, me sinto bem quando eu tô com você, mas, sabe, assumir algum compromisso assim. Você sabe que eu perdi minha mulher faz alguns meses só. Não dá, viu? Eu acho que não é chegada a hora, você entende? Mesmo não tendo aquela esperança, assim, de que ele aceitasse, acabei ficando com a maior cara de tacho. Até porque entrei no assunto, embora soubesse da dificuldade, com um pouco de empolgação, quem sabe ele quisesse. Mas ele falou que não estava na mesma vibe que eu. Ele viu o meu jeito, até pediu desculpas depois. Pediu que eu entendesse. E olha, não vou mentir, fiquei bem desanimado. Até que depois pensei um pouco melhor e me dei conta de que devia mesmo ir mais devagar. Minha mãe já havia me alertado, né? Para eu não ir de cabeça, segurar um pouco. A gente continuou se vendo e se falando.
Só que com um pouco menos de frequência. Depois daquela invertida que eu levei, achei melhor ficar mais na minha, né? De qualquer maneira, quando a gente se encontrava, era sempre daquele jeito. Se eu não fosse atrás dele, ele também não vinha atrás de mim. Até que tempos depois, cheguei à casa da minha mãe e ela estava com uma cara estranha. Sei lá, parecia de mau humor ou preocupada. Até que pelas tantas ela falou: escuta, Larissa, você anda saindo com o Arthur aí do lado? É, mãe, de vez em quando, né? Por quê? Vocês estão saindo assim? É, a gente sai. Falei que a gente continuava saindo, mas não naquele pique de antigamente. E eu senti que ela tinha alguma coisa para me contar. Só pelo jeito como me olhava. E quando perguntei, toda cheia de dedos, ela falou: minha filha, é bom que você fique sabendo então. Ele anda trazendo uma mulher para ficar com ele ali na casa. Uma mulher? Mas que mulher é essa, mãe? Ué, eu que vou saber? Eu vi. Só essa semana, vi os dois juntos 2 vezes. Senti aquele arrepio na espinha. Fiquei sem saber o que pensar. Perguntei mais uma vez para minha mãe se ela conhecia a pessoa, mas ela repetiu que não sabia. Não era vizinha. E logo em seguida, aproveitou para me dar mais aquele conselho. Por que você não conversa com ele, se for o caso? Dá um basta nisso, né? Eu não te falei que não era para levar muito a sério? Parece que mãe sempre fala isso, né? Eu não te falei. E o pior é que ela tinha falado mesmo. Mas sabe como a gente é, né? Nunca escuta. O fato é que aquilo me deixou bem abalado. Sabe? Comecei até a tremer. Eu podia ter ligado para ele. Mas como vi que seu carro estava parado ali na garagem, achei melhor ir até lá, conversar com ele cara a cara. Fazia 2 semanas que a gente não se via. E é claro, fiquei sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele saindo com outra pessoa. Não que ele tivesse compromisso comigo, não, mas, sabe, se fosse verdade, eu não achava uma coisa assim muito bacana. Eu, por exemplo, não faria isso com ele. Quando me recebeu na porta, eu já fui entrando, quase atropelando. Sabe, eu estava tão nervosa e tão magoada. É verdade que você anda trazendo mulher aqui para dentro, hein, Arthur? Ele não respondeu. Só ficou me olhando em silêncio. Como sempre fui muito sensível, já comecei a chorar na mesma hora. Sabe, até porque a gente não consegue. Eu, por exemplo, quando me dá aquela emoção, eu não consigo segurar. Eu acredito que você está fazendo isso comigo. Eu pensei que... Ele tentou me acalmar, mas sem sucesso. Logo em seguida falou: Larissa, você está muito nervosa. Vai para casa, vai. Se acalme. Outra hora a gente conversa. Outra hora nada. Eu quero que você me diga, olhando aqui no meu olho, é verdade? Você anda trazendo outra mulher para cá? Mais uma vez ele não respondeu. Continuou me olhando, sabe? Só que a cara dele já dizia tudo. Não precisava nem explicar. Claro que era verdade. Até porque minha mãe não ia mentir. Só que ele não quis admitir. Mas também não negou. Ficou só me olhando, ele com aquela cara. E eu que entendesse, né, por mim. Olha, eu fiquei tão mal que peguei minha filha ali na mãe e fui embora para casa na mesma hora. Depois, ele me mandou a mensagem: desculpa, Larissa, não queria que as coisas tivessem sido assim.
Nem respondi. Mas interpretei aquelas palavras como uma confissão. Ou seja, era verdade mesmo. E pro meu desengano, de fato era. Não que eu tivesse alguma dúvida. Minha mãe tinha me contado. Olha, eu quis morrer quando um dia cheguei a ver os dois juntos pela primeira vez. Demorou um pouco, até porque passei algumas semanas sem visitar a minha mãe. E olha, nessa altura aqui do meu relato, não quero que pareça que eu estou condenando. Não estou condenando ninguém, cada um é livre para fazer aquilo que quer. Ele nunca me prometeu nada. Aliás, quando eu propus um namoro, alguma coisa mais séria, e ele falou com todas as letras que não queria. Que se eu quisesse continuar me encontrando com ele, assim, sem compromisso, tudo bem, mas caso contrário, ele não queria. Então não é questão de condenar. Não tínhamos nada sério. Ele tinha todo o direito de fazer o que bem entendesse. Só que não sei, ele podia ter sido mais honesto comigo. Se bem que eu também fui muito boba, né? Como diz a minha mãe, me atirei de cabeça feito uma menina. Me iludi. Essa é que é a grande verdade. O pior é que parece que eles engataram um romance sério. Ou seja, tudo aquilo que ele não queria comigo. O que me fez me afastar, agora sim, é em definitivo lá da casa da minha mãe. Tudo para não ver os dois juntos. Para tirar isso da cabeça, de um jeito ou de outro. Quer saber? Já que ele não me escolheu, que seja feliz ao lado dessa outra. Reencontre sua paz ao lado dela. Não quero saber mais de nada. Eu também vou procurar a minha. Até porque eu sei que também mereço ser feliz, né? Se não era para ser, azar. Pelo menos eu estou tentando, assim, levar essa filosofia adiante. Acho que não adianta, assim, até porque não adianta mesmo, né? Reclamar, se queixar da vida. Já não tinha dado certo lá no passado, quando a gente apenas ficava. Que chance que eu inventei na minha cabeça? Queria dar certo agora, só porque ele tinha perdido a mulher? Minha mãe é que tem razão. Eu é que fui uma boba, que me iludi, me deixei levar. E no fim, me estrepei. Acabei dando de cara no chão.